Hey, qual é o seu maior desejo? Você deve ter um desejo, né? Talvez seja ter uma força inagualável, ou encontrar o amor na sua vida. Talvez algo banal, como ser mais alto. Ou pode ser que seja ter cabelo novamente. Já sei. Ou talvez tudo que você queira é se sentir especial novamente, ser valorizado, encontrar o seu lugar no mundo. Todos têm algum sonho, alguma meta a alcançar, não é? Mas e se chegarmos ao ponto de não termos mais tais desejos? Será que tudo que nos restaria seria um mundo sem luz? Nos forçando a nos prender no nosso doce lar? Esse é Hyun. Ele está sozinho. A história começa com Hyun chegando em um apartamento, aparentemente decadente. Em primeiro momento, nós podemos até achar estranho um garoto jovem indo morar sozinho, mas logo nós já descobrimos o porquê disso. Afinal, toda a família dele morreu. E pior do que isso, nós percebemos que ele foi um completo idiota e falou coisas que, na verdade, talvez nem ele queria dizer. Ele mostrou o seu lado mais feio perante a todos. Claro, Hyun também não gostava das decisões que ele havia tomado, do que ele tinha falado. Mas agora já era tarde. Não tinha como voltar atrás. O que estava feito, já estava feito. Só restava ele tentar suportar mais alguns dias nessa nova casa, até que finalmente pudesse lançar o último episódio da série que ele tanto amava, Maria in the Sky. Afinal, assim que ele visse o último episódio, ele finalmente poderia desistir desse mundo. Aquele lugar realmente não parecia ser um dos melhores. Afinal, tinha alguém na parte de cima tocando sem parar, e, se não fosse suficiente, ele estava escutando sons estranhos vindo do quarto ao lado. Então ele foi tentar dar uma olhada para ver o que estava acontecendo. Ele gentilmente abre a porta e encontra um quarto todo bagunçado, cheio de sangue. Algo tá estranho ali. E começa a se apavorar, mas de repente ele viu uma mão. Não uma mão humana. A única palavra que talvez fosse boa o suficiente para descrever seria uma mão monstruosa. Nesse momento, como qualquer bom protagonista de série de terror, ele sai correndo e volta para seu quarto. Podemos ver que ele está visivelmente abalado. Quem não estaria? É algo fora do comum, algo completamente insano. Mas parecia que estava tudo bem, parecia que tudo podia ser apenas um sonho, né? Podia ter se enganado e visto uma coisa fora do comum, mas a campainha toca. Ele vai lentamente atender o interfone. Não era ninguém mais, ninguém menos do que sua vizinha. Mas Hyun ainda está desconfiado, ainda está com medo. A vizinha dele começa a dizer, chorando, que seu gato fugiu, sumiu, que ela precisava de ajuda para procurá-lo. E pedia, em meio a lágrimas, que Hyun abrisse a porta para ela. Hyun começa a pedir para que ela mostre as mãos. E ela, estranhamente, não mostra. E a partir daí, ela muda a feição do rosto. Ela cada vez se torna mais estranha, cada vez mais agressiva, a ponto de nossas suspeitas serem confirmadas. Por algum motivo, ela parece ter se tornado um monstro. E agora estava querendo invadir o quarto do Hyun. Mas, por sorte, quem estava tocando lá em cima ainda está no meio de sua música. E logo, a antiga vizinha dele, e agora um monstro, começa a correr, subindo o andar de cima. Hyun estava salvo. Ele podia simplesmente agora relaxar, descansar na sua cama. Só que, por algum motivo, não é isso que ele faz. Ele é alguém vazio, mas ele acha que ele tem que ajudar de algum jeito. E até decide sair do seu quarto para tentar fazer alguma coisa, por mais inútil que poderia ser. Mas apesar de toda essa aparente coragem, nada disso importa. Afinal, pouco tempo depois ele acaba desmaiando. Algum tempo depois, quando Hyun finalmente acorda, assim que ele vai ver as notícias, ele percebe que o mundo que ele conhecia já não existe mais. Agora, o mundo de Hyun, que já estava destruído, vira de ponta cabeça. Ele não tem nada, não deseja mais nada além de ver o último episódio de Maria. Mesmo assim, ele vai ser forçado a tentar sobreviver neste fim de mundo. E se não fosse ruim o suficiente, o Hyun também estava com sintomas de monstrificação. Como era de se esperar, em um mundo onde as pessoas estavam virando monstros, obviamente, várias pessoas que estavam vivendo no apartamento também se tornaram monstros. E Hyun acaba sofrendo várias dificuldades apenas para tentar se manter vivo. Mas no meio dessa situação, ele acaba encontrando duas crianças que precisavam de ajuda. Novamente, Hyun não era ninguém. Ele parecia até ser alguém horrível, pelo que ele tinha dito no enterro de seus pais. Mas mesmo assim, ele, por algum motivo, decide tentar salvar essas crianças. Tentar ser um herói. Só que, no meio daquela situação, ele acaba ouvindo uma pergunta. Qual
é seu desejo. Como sabemos, ele não tem nenhum sonho, mas será que naquele momento ele não tinha o sonho de ser um herói? Apesar de tudo isso, Ryun consegue se controlar e não acaba não virando um monstro ainda. Afinal, ele diz que seu desejo é apenas ver o último episódio de Maria in the Sky. Não foi uma tarefa fácil, mas ele realmente conseguiu salvar as crianças, com a ajuda de um MacGyver meio diferenciado. Ele também recebeu ajuda de outros 2 moradores que se encontraram com ele no caminho, o Jae-hyun e a Jisoo. A propósito, disso é quem estava tocando no andar de cima. A situação parecia estar controlada, mas as pessoas acabam descobrindo que Ryun está se transformando num monstro, que já está aparecendo os primeiros sintomas. E obviamente no meio daquela situação, todos ficam com medo. Todos se perguntam qual que é a coisa certa a fazer. Será que o certo é apenas matá-lo logo enquanto ele não está completamente transformado e está relativamente mais fraco? Ou será que isso seria um homicídio? Será que o ideal seria continuar com ele apesar das dificuldades e dos problemas que isso poderia acarretar? Eles acabam indo pro lado altruísta e decidem não matar Ryun. Ryun ainda está um pouco preocupado, e a Jisoo também, afinal, qualquer um dos dois poderia matar o outro a qualquer momento. Então eles acabam ficando conversando lá por algum tempo, e acabamos entendendo um pouquinho mais sobre quem é a Jisoo. Ela tem seus próprios traumas do passado, e talvez por causa desses traumas, ela acha tão horrível o que Ryun quer fazer com sua própria vida. Afinal, a Jisoo já perdeu uma pessoa importante para ela, quando essa pessoa tomou a mesma decisão que o Ryun queria tomar. Ryun continua negando para ela, falando que ninguém se importaria se ele fosse embora. Mas é nesse momento que a Jisoo fala algo bem interessante. Até a noite mais escura desaparece em uma luz fraca. E realmente é verdade, apesar das dificuldades que nós podemos encontrar às vezes, uma pequena luz, uma pequena esperança pode nos salvar daquele mundo completamente sem cor e destruído. E parece que essas palavras acabaram atingindo um pouco Ryun, voltando um pouco da esperança que ele tinha. Depois de muita dificuldade, eles finalmente conseguem voltar pro térreo e se encontrar com outro grupo de pessoas, os outros sobreviventes, que estavam por lá. Esse é Ryuki. Ele é tipo o líder dos sobreviventes, pois ele é muito inteligente. Mas ele pode ser um grande babaca às vezes, apesar de ser um homem de cultura e querer se casar com a Saber. E ele não é o único sobrevivente que nós temos lá. Nós temos a sua irmã, a Eun-Lee, o Uki, que apesar da sua cara de gangster, é um ex-policial, e mais alguns outros personagens também. A partir daí, o Ryun sofre, perde amigos, e cada vez mais, o monstro se aproxima. Por mais que ele tente fazer tudo certo, tente salvar todo mundo, ele não consegue. E o monstro dentro dele se aproveita dessas oportunidades para tentar tomar o controle. Ele mostra pro Ryun um mundo perfeito, um mundo onde as coisas poderiam ter ido por um caminho diferente. Tenta convencer o Ryun que não vale a pena ele continuar sofrendo naquele mundo real. Ele fala para ele que se ele apenas deixasse se levar, ele poderia viver uma vida feliz naquele mundo fictício. Ele poderia finalmente realizar o seu desejo. Só que Ryun continua dizendo que não tem desejo nenhum e que não irá se deixar ser controlado por aquilo. Então, por mais que ele esteja quase quebrado, ele tenta continuar no controle. Mas obviamente as coisas não seriam fáceis. Após a perda de uma pessoa importante, Ryun acaba basicamente perdendo o controle. Ele quase se transforma num monstro. Mas por sorte, ele tinha alguém para ajudar ele, para puxar ele de volta para a realidade, para gritar verdades na cara dele. A Jisoo acaba se tornando alguém muito importante por Ryun. Afinal, consegue ver que ela se importa muito com ele e acaba conseguindo, por causa disso, por causa dessa relação entre eles, trazer ele de volta para a realidade. Mas novamente é óbvio que as coisas não ficariam mais fáceis. Afinal, a vida não te dá tempo para descansar e recuperar suas forças. Finalmente descobrimos que tudo não está sendo causado nem por um vírus, nem por câncer, nem por alienígenas, mas que, de alguma forma, a alma das pessoas, ou quase que um alter ego, estavam assumindo o controle de cada humano. Era basicamente uma revolução. E o resultado esperado? Um mundo apenas com humanos perfeitos, livres de desejos. Ou seja, humanos fúteis, sem resquícios de sonhos e ambições. Nessa parte da história, o protagonista, mesmo com a ajuda de todos, já não estava mais conseguindo se aguentar. Os traumas que ele estava vendo eram cada vez piores. Mas ele continuava forte porque ele dizia que ainda tinha pessoas importantes que ele queria proteger. No final, quando parece que finalmente tudo vai dar certo, novamente o mundo se mostra injusto. Um monstro colossal e bem mais forte que todos os outros monstros que eles já tinham enfrentados aparece para impedir que eles escapassem. Ryun, por mais que quisesse continuar com as pessoas importantes para ele, quisesse continuar com a Jisoo e até escrever a letra da música que ela tinha feito, ele sabia que isso não seria mais possível.
Mas antes de se despedir, ele fala que pensou pelo menos no nome da música: Sweet Home. E assim ele se despede das Jessie e do resto das pessoas, aceitando se transformar num monstro para salvar os seus amigos. E no que ele se transforma depois de tudo? Lembram de Maria in the Sky? Lá havia um personagem que ajudava a defender Maria, um cavaleiro com uma lança. E Hyun se transforma nesse herói e acaba destruindo o monstro em sua frente, perdendo assim toda a sanidade também. Disso acaba ficando triste e abalado com aquela situação, e até acaba tentando chamar o protagonista para acordar. Só que não há mais jeito, ele já se transformou num monstro completo. E por causa disso, Ryuk também acaba se transformando num monstro apenas para parar Hyun. Um tempo depois, Hyun acorda como um humano evoluído e sem emoções. Nem sempre tudo vai dar certo. Nem sempre vamos poder ter o final feliz. Às vezes vamos nos esforçar ao máximo e mesmo assim as coisas vão dar errado. Afinal, num mundo cheio de desespero, não há plano perfeito. Mas, mesmo assim, apesar de tudo, não tem problema nenhum sonhar, desejar algo. São esses sonhos que nos fazem conseguir suportar nosso dia a dia. São eles que nos tornam o que somos e fazem a gente olhar para o futuro. E mesmo quando estivermos como que trancados em um quarto pequeno e escuro, não se esqueça, até a noite mais escura desaparece em uma luz fraca. Até um final quase sem esperança pode se tornar um final feliz. Sweet Home com certeza tem uma ótima história, mas e se eu te dissesse que esse não é o começo? E talvez nem seja o fim. Se inscreva e deixa o like para mais.